Boa tarde, bom dia, boa noite, seja o que for aí, o horário que você está me assistindo aqui nessa videoaula. Vamos embora aqui para mais uma. Eu acho que agora vai ser a última antes dessas nossas férias de 15 dias. E vamos esperar para ver o que vai acontecer daqui depois dela, né? Nós vamos continuar por virtualmente, assim, ou se vamos, enfim, poder nos encontrar presencialmente, mas eu acho que é difícil. Pessoal, seguinte, o que eu preparei para vocês? Nós, nas outras videoaulas, nós já acabamos o módulo 6, né? Dei uma olhada nas atividades de quem enviou. Eu juro que agora eu vou mandar um feedback, ó, tá ok, fulano não tá ok. Então nós acabamos todo o módulo, esse módulo aqui de misturas, o módulo 6, né? Para não começar o 7 e cortar com as férias, o que eu decidi? Vou dar densidade para vocês, tá? Eu vou propor uma coisinha para vocês já, tá? Então, ó, densidade hoje, página 323, ó, densidade 323. Beleza? Vamos lá? Bem, olha para começar essa imagem. Isso é um iceberg, então eu tenho ali o oceano. Olha a pontinha do iceberg lá do lado de fora. Então essa pontinha aqui. E olha a parte interna dele dentro da água. O que será que uma rocha desse tamanho aí boia ao invés de afundar? Né? Por que será que lá no oceano ela está boiando ao invés de afundar? O iceberg é formado de água, porém ele é formado de água doce. E o oceano, água salgada. Portanto, mesmo ele sendo água, os dois sendo água, eles têm concentrações diferentes de um sal. E aí vai mudar uma característica deles. Essa característica é chamada de densidade, que é o que nós vamos ver hoje. Teoricamente, o iceberg ele é menos denso que a água. E o que isso quer dizer? A água sendo mais densa, ela vai para o fundo. E o iceberg ele é menos denso, ele boia. Mesma coisa que se eu pegar um cubo de gelo e colocar no meu copo de água, ele sobe, tá? Vamos começar aqui a explicação. Então, aqui, ó, densidade. Vocês já perceberam que alguns materiais flutuam ou boiam quando são colocados em água e outros afundam. Tem até uma brincadeira de adivinhar se vai afundar ou se vai boiar algum determinado material quando a gente põe na água. Então aqui eu coloquei, por exemplo, uma espuma, uma esponja, ela fica oscilando, não sabe se desce ou se afunda, porque ela puxa água. Aqui eu coloquei um cubinho de madeira, boiou, e aqui um metal, afundou. Por que isso ocorre? Por que alguns materiais flutuam e outros afundam? Né? Por que será que alguns abaixam mais e outros ficam lá inteiros em cima da água, por exemplo, não afundam nada? Né? Por que isso ocorre? Para a gente entender, nós vamos começar a classificar, caracterizar o que é a tal da densidade. Tá? Então, a densidade, só para começar, é uma propriedade física da matéria. Tá? Então, a gente já conversou o que são propriedades da matéria, então a densidade também é uma delas. Tá certo? Então, é o que a gente vê, é o que a gente sente, né? Então, são características da matéria, densidade também é uma delas. É uma grandeza que ela expressa uma razão, ou seja, ela leva em consideração a massa, peso, né, e o volume, tamanho de um material. Então ele vai fazer como se fosse uma média, ou melhor dizendo, uma relação entre o peso e o tamanho deste material. E aí a relação entre esses dois, a razão entre esses dois, é chamada de densidade. Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês duas explicações de algumas palavrinhas. Então, para começar, grandeza, matéria física. Grandeza é uma palavra que quer dizer assim, é tudo que eu consigo medir. Ah, eu consigo medir a minha altura? Sim. Então, a altura é uma grandeza. Eu consigo medir a velocidade que eu corro? Sim. Então, velocidade é uma grandeza. Eu consigo medir a minha tristeza? Não, não consigo medir. Falar, eu tô triste, mas quanto triste? Tô triste, muito triste. Mas eu não consigo transformar isso em número. Tô triste 8. O que é 8? Então, 8, tristeza não é uma grandeza. Dor não é uma grandeza. O amor, a saudade que eu tô de vocês é uma grandeza? Não, porque não tem como medir isso em número, tá?
Não tem como falar, olha, fulano tá com uma saudade maior do que o outro, porque a saudade desse é 12 e a desse é 8. Não tem isso, isso não existe. Então, grandeza é tudo que eu posso medir em números. Então, a distância de uma cidade a outra, tem como medir. O tempo que dura uma videoaula, tenho como medir. A sua idade, eu tenho como medir. Quanto custa alguma coisa, o valor, eu tenho como medir. Né? Agora, coisas que eu não consigo medir, mensurar em números, eu não consigo. Então, isso não são grandezas. Então, ó, grandeza são coisas que são medidas, tá? E o que é razão? Razão é uma relação entre dois valores. Então, percebam, ó, grandeza que expressa a razão entre massa e volume. Então, é uma relação entre esses dois, chamado de densidade. Ficou fácil assim? Tá? Embora sejam uns conceitos bem novos para vocês, vai ficar com mais no dia a dia de nós trabalharmos ele, vai ficar mais tranquilo para a gente. Então, grandeza é aquilo que eu consigo medir, razão é uma relação entre duas coisas, e densidade é uma razão entre volume e massa de um material. Tá? Vamos ver. Então, como que eu vou, depois de tudo isso que eu estou falando, definir a palavra grandeza? Desculpa, densidade. Vamos supor que eu te encontro um dia aí pela rua e te pergunto, ô, fulano, o que é densidade mesmo? Essa é uma boa resposta. Ó. A densidade, ela é a relação ou razão entre massa e volume de um material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, tá? Então, densidade é a relação entre a massa e o volume de algum material. Essa imagem eu gosto de mantê-la aqui porque ela tem a água em 3 estágios só. Ela tem gasoso, ela tem líquido e ela tem o sólido aqui. Então, vamos pensar, será que esses três aí, tudo sendo água, eles têm a mesma densidade? A água gasosa, a água líquida e a água sólida, ela tem a mesma densidade? Porque tem outras coisas junto com elas, né? Como refletir? Nós já conversamos sobre isso em sala de aula que eu lembro. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Se eu falo para você trazer para mim assim, traz 1 quilo de algodão amanhã na escola, traz 1 quilo de chumbo aqui na escola, qual que vai cansar mais? Bom, pesar igual as duas coisas. Portanto, ó, 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, ele tem a mesma massa, ou seja, tem o mesmo peso, 1 quilo. O que vai variar? A pessoa que for trazer 1 quilo de algodão vai trazer uma caçamba de algodão. E a pessoa que vai trazer 1 quilo de chumbo, ela vai trazer um potinho, um negocinho assim de chumbo na mão, assim. O peso é o mesmo. O que vai mudar é o volume. Então percebam que a massa é a mesma, porém o volume é diferente. Ou seja, o tamanho dos dois é diferente. Tá certo? Então, ó, a densidade do algodão ela é pequena. Por quê? Pois a sua massa, 1 quilo, ela se espalha num grande volume. E a densidade do chumbo ele é maior, porque 1 quilo está concentrada só num pedacinho assim. Vamos supor, se eu colocasse os dois na água, quem queria afundar e quem queria boiar? Possivelmente o algodão, por ser uma massa espalhada, ela vai boiar e o chumbo vai afundar na água, tá? Porque, mas eles pesam igual, tudo bem, mas é que o chumbo está com esse 1 quilo concentrado, então ele é mais denso. E o algodão está com 1 quilo mais espalhado, portanto ele é menos denso. Tá? Então eu consigo olhar dentro dele espaços, de repente até de bolhas de ar, que fazem com que ele fique mais leve, menos denso. Ele é mais leve, professor. Não, ele não é mais leve, ele pesa 1 quilo igual o chumbo. Ele é menos denso, tá certo? Então, ó, a densidade de um material vai depender do volume que ele ocupa. Então, nós conversamos até sobre o menino que ele mede 2 metros e pesa 60 quilos. Espalhou em 2 metros 60 quilos. Agora, o menino que mede 1,50 e pesa 60 quilos. Então, percebam que a mesma massa está concentrada só em 1,50 m. Qual que é o menino mais denso? É o menor, porque ele pesa igual, mas ele está mais concentrado num volume menor. Tá certo? Bem, então, pessoal, olha aqui, ó. Essa é mais ou menos uma explicação. Ó. 1 quilo de chumbo
está espalhado nessa metadezinha bem menorzinha aqui. E 1 quilo de algodão está espalhado num conteúdo muito maior. Portanto, nós temos uma densidade aqui menor e aqui uma densidade maior. Esta é a fórmula da densidade. Ó, densidade é igual a massa pelo volume. A massa dividido pelo volume. Eu vou precisar saber isso, pessoal, porque aqui na atividade 3, ó, vou até tampar a resposta. Na atividade 3, ó, ele vai dar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar, a massa, e o volume, e ele vai te pedir a densidade. Como eu vou fazer isso, professor? É só pegar a massa e dividir pelo volume, que você vai descobrir a densidade de cada um desses materiaizinhos aqui, tá? Estou até explicando como que é. Vou mostrar aqui no outro slide essa explicação. Ó, se eu misturo água mais óleo, então, ó, água mais óleo. Vamos entender o que vai acontecer. Vamos fazer de conta que você não entende. Você nunca viu isso acontecer na tua frente. Então, aqui, eu misturei água mais óleo. Tá uma bagunça ali dentro. O que vai boiar, o que vai flutuar, o que vai afundar? Ó, numa balança, se eu pegar 100 ml de água, eu vou pesar numa balança, eu vou ver que 100 ml de água é igual a 100 gramas. 1 quilo de água, 1 litro de água é igual a 1 quilo de água. Então, se eu pegar um copo de 100 ml só de pura água e eu vou pôr na balança, eu vou ver que vai pesar 100 gramas. Então, a razão é 1 para 1, tá? Então, olha isso, ó. 100 gramas a massa dividido por 100 ml, o volume, 100 dividido por 100 dá 1. Então, qual que é a densidade da água? 1 grama por ml. Que significa que cada 1 grama vai ter 1 ml de água. Cada 1 grama de água, 1 grama de água vai ter 1 ml de água. E o óleo? Se eu pego também um copo de 100 ml de óleo e coloco na balança, a água a gente sabe que pesaria 100 gramas, o óleo pesou 90. 100 ml de óleo na balança pesou 90 gramas. Vamos descobrir a densidade? Ó, 90 gramas é a massa, dividido por 100 ml, que é o volume, deu 0,9 gramas por ml. O que significa? Em cada ml de óleo, eu vou ter 0,9 gramas de óleo. Tá? Olhando para essa imagem, se a densidade da água é 1 grama e a densidade do óleo é 0,9, quem que é mais denso, mais pesado, que vai para o fundo? A água, ela pesa 1. E quem que é mais leve, menos denso, que vai ficar em cima? O óleo pesa 0,9. E é isso que acontece, ó. Então, olha aqui, ó. Toda vez que eu misturo aqui a água e o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Por quê? 1 grama por ml, que é a água, é maior do que 0,9 gramas por ml, que é o óleo. Então, ó, a água desceu, ela é mais densa, e o óleo ficou em cima, ele é menos denso. Tudo bem? Por que isso acontece? Aí tem outros exemplos aqui. Não sei se vocês já viram esses tubos coloridos na internet, sempre tem, assim, alguns experimentos, dá para fazer isso em casa, ó. Olha esse vidro que legal, ó. Dá para fazer isso em casa. Se eu colocar álcool, azeite ou óleo de fritura aí, né, uma água com corante, sabão, detergente e mel, vai formar essa coluninha aqui, ó. Essa mesma coluninha diferente. Posso pôr numa garrafa isso daqui que eu vou ver que isso vai acontecer. Quem fizer, pelo amor de Deus, postem minha marca que eu quero ver, tá? Então, ó, mel, detergente, água, azeite e o álcool aqui em cima, ó. Ele vai ficar boiando lá em cima, um bonito, tá? Posso até pôr um corantezinho para ver isso mais legal, tá certo? Pessoal, então vamos fazer algumas ideias aqui, ó. Eu tenho uma densidade da areia, já pronta para você. A areia, ela tem 1,8 gramas por ml. Se eu misturar ela com a água tem 1 grama por ml. Quem que é mais denso aqui? Isso, a areia. Quem que é menos denso? Isso, a água. Quem que vai descer? A areia. E quem que vai subir? A água. Por isso que se eu misturar água com areia, ficaria lá embaixo e a água fica em cima. Tá? A areia é mais densa que a água. Outro exemplo aqui. A densidade do mel é 1,4 grama por ml. A densidade da água é 1 grama por ml. Ó, sempre vai ser 1 grama, tá? Se eu misturar água e mel, quem é mais denso? Isso, o mel.
menos denso é a água. Quem vai descer? Quem vai para o fundo e quem vai para o cima? Exatamente, o mel vai para baixo porque ele é mais denso que a água, tá? Há um exemplo aqui onde a água está e onde o mel está. E agora se eu misturar as três coisas, areia, mel e água? É só pensar, o mais denso é quem? A areia, vai para baixo. O de densidade intermediária é o mel, vai para o meio. E quem vai ficar lá em cima é a água. Tudo dá para fazer em casa e ver isso acontecer, tá? Tudo bem? Então, o que é densidade? É uma razão entre a massa e o volume. Ou seja, é a razão entre, é uma relação entre o peso e o comprimento. O peso e o tamanho de um material, tá? Olha que simples, acabou, tá? E aí, para segunda-feira, uma coisinha. Como nós vamos sair de férias semana que vem, então até segunda-feira eu vou querer que vocês mandem para mim as fotografias de atividade 3, que foi essa que eu falei, que é só calcular aqui as densidades. Então, tem a massa, tem o volume, só falar qual é a densidade de cada um desses materiais. Tem o zinco, o ouro e o cobre. Depois joga na água, vê o que acontece. Um ouro ali, uma aliança, vê se afunda ou se boia. Vamos brincar, né? Dá pra fazer vários experimentos com isso. Então, a atividade 3 é essa. Depois, o teste 3. Cadê, professor? Aqui, teste 3. Vou apagar a resposta aqui para você. Teste 3 é aqui, ó. A tabela abaixo apresenta os valores de alguma das propriedades físicas de 3 materiais. Material 1, 2 e 3. Aí vai ter 4 frasezinhas, onde uma só é correta. Então, analisando a tabela, eu vou ver qual frase que está correta e vou assinalar. Só isso, é bem simples. O em casa 5, olha que legal que é esse em casa. Ele faz os líquidos aqui, então, ó, considere os esquemas a seguir, que representam a posição de alguns líquidos quando colocados em um mesmo recipiente. Então, o líquido A, ele boia no líquido B, mas ele afunda no líquido C. O líquido A, que é o laranja, boiou no líquido B, só que ele afundou no líquido C. Né? Vamos pensar? E aí ele vai fazer uma pergunta, coloque em ordem crescente e tal, no caderno, por favor, tá? E aí eu chego no TC Online. TC Online. Então dá para fazer o TC Online do módulo 5 já agora. Fechou? Tudo isso para segunda-feira. Só que ficou aqui para trás um experimentando de densidades. O que eu vou propor para você? Hoje ainda, no nosso Tira Dúvidas Online, que nós fizemos semana passada também, uma primeira vez, hoje vai ter de novo. Às 2 horas para o sexto C e sexto D, e às 2h30 para o sexto A e para o sexto B. Ó, hoje, dia 9 de abril. Hoje, dia 9 de abril. Sexto C e sexto D às 2 horas, sexto A e sexto B às 2h30. O que eu vou fazer? Eu vou montar aqui na minha bancada esse experimento com vocês. Se você quiser repetir na sua casa, você já deixa isso prontinho aqui, só para a gente montar na hora. Mas se não, eu vou fazer e vou mostrar para vocês. E vocês, durante o meu experimento, vão responder essas 3 questões, vendo o que aconteceu no meu experimento. Vou mostrar para vocês, vocês vão responder no seu... Eu não vou ditar a resposta, vocês vão ver no meu experimento. E aí, também vai mandar por fotografia as suas respostas. Tudo bem? Então, aqueles que quiserem, hoje à tarde nós temos um encontro nesses horários aí. Ou então, para os demais, boas férias. Nós nos vemos daqui 15 dias novamente. Beijo no coração, tô com saudade de verdade. Abraço, tchau, tchau.